Então é isso, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 18/7. Bem-vindos. Hoje vamos falar do... Estamos no capítulo 5, né? Vamos falar da letra E, o falo e a vida. Olá também, pessoal do YouTube que nos acompanha, que não pode participar, né, nesse momento. Então, antes de começar, vocês têm alguma questão? Querem comentar alguma coisa aqui? Fica registrado. Se não, eu vou dar início à leitura. Então, a gente está aqui no volume 1, capítulo 5, o Falo e a Vida. Tá? A gente está dando continuidade a respeito dessa condição, principalmente no esquema R, e fazendo algumas articulações com o esquema I, já que os dois funcionam principalmente a partir de uma questão preliminar, né, em conjunto. Né? Já que a gente vai ter a leitura de covariância a partir dos conceitos. Então, retomando o tema do falo e sua relação com a vida, de uma questão preliminar, Lacan vai afirmar o seguinte: o terceiro termo, o termo do ternário imaginário, aquele em que o sujeito se identifica em oposição com seu ser de vivente, nada mais é senão a imagem fálica, cujo desvelamento nessa função não constitui o menor dos escândalos da descoberta freudiana. Deixa eu só aumentar o tamanho da letra. Tá, então, aqui o Alfredo pegou uma citação do Lacan e está falando a respeito, né, desse elemento, né, que é o S na relação com φ. Né? Então, um terceiro termo vem se articular à dupla imaginária, né, que é o φ. Esses três termos do ternário imaginário se escrevem, dois do lado de dentro e um do lado de fora, porque está operando a inversão da posição do sujeito, sua fora-clusão. E esse terceiro termo imaginário, falo, é o qual o sujeito se identifica com o seu ser vivo. Então, né, a gente está falando aqui do ternário imaginário, né, nessa relação, aonde o sujeito, né, que a gente está vendo se no campo da holófras, o que é fora-cuído é o nome do pai. Aqui a gente vai ter, como Lacan aponta em uma questão preliminar, que o sujeito em sua realidade é fora-cuído. Então, o sujeito aqui é fora-cuído e ele está dizendo, se identifica com esse fim, tá? Que é como seu ser vivente. Então, aqui, Freud postulou que a posição inicial para o recém-nascido consiste em ser tomado pela mãe na equação falo-criança. O lugar inicialmente oferecido à criança pelo outro materno está em relação ao falo imaginário. A mãe não funciona como doadora de cuidados ou alimento, mas sim oferece sua falta. Então, o que fez isso que é muito fundamental, né? Porque se está dizendo que a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Que nessa relação, né, desse outro primordial, desde que P esteja em A, ou seja, a lei esteja, né, sendo operada aqui, né, a criança, né, vai ser colocada. Opa, deixa eu abrir só um minutinho. A criança vai ser colocada como esse falo imaginário, né, e dessa maneira vai se identificar, o sujeito se identifica com o Fi. Nem sei, a Lara está tentando entrar. Ah, desculpa, é que eu acabei de deixá-la entrar agora. É porque às vezes eu não percebo. Pronto, Lara, bem-vinda. Então, nesse ponto, a gente está vendo aqui que a mãe, o que que é essa mãe nesse lugar, né, dizendo que, lembrando que é muito importante colocar aqui, quando falamos de mãe, quando falamos de criança, estamos falando de significante, e também nessa relação topológica, estamos falando de um lugar, né, já que o esquema R se trata disso. A mãe funciona, então, não como cuidadora, né, doadora de cuidados ou alimentos, mas sim oferece sua falta, como lugar de acolhimento ao filho, imaginado, através de seu complexo de castração.
com seu pênis faltante. Então, não se trata, na origem do advento do sujeito, apenas de ser capturado pelo amor da mãe, mas pela falta em que ela se encontra devido ao seu complexo de castração. Lembrando que quando a gente fala de sujeito, a gente está falando daquilo que um significante representa para outro significante. Né? Então, por que essa identificação como um ser vivo? Porque é ao falo que o sujeito se identifica como ser vivo. É uma pergunta. Porque, imaginariamente, de tudo que porta o corpo, o que mais dá imagem de estar vivo é a ereção fálica. Isso, para quem tiver dúvida, o Alfredo já trabalhou em capítulos anteriores, quando tratou da questão do falo, né, como isso que é, um minutinho, pessoal, que se trata do mistério, que está colocado na cultura, né, em várias culturas, né, estou dizendo como um mistério, como essa questão da vida, como essa questão da fertilidade, de tudo isso, é o que se designa como característica da função imaginária do pênis, a intumescência vital. Já os termos utilizados indicam o vivo. Tá? Lembrando que é da função imaginária isso. Tá? Do corpo humano é o pênis ereto, o qual, como imagem, melhor se presta para imaginarizar a vida como movimento. Aufhebung, né, que a gente trabalhou, se não me engano, no capítulo 2, do pênis, né, aquilo que transforma, mas conserva, né, ereto que se converte em imagem do vital. E como se verá, se articula a fala. Aqui, tá. Então, o sujeito há de vir tem dois lugares onde se alojar-se. Tá? Então, e quais são eles? O fi e o i. Né? Ambos propostos desde a posição materna, né? Ou seja, enquanto aquilo que determina, aquilo que então, enquanto esse lugar que domina, né, esses outros lugares do imaginário. Aqui a gente está indo para o ternário superior, reparem que isso aqui é uma parte do ternário superior do esquema R, e aqui a gente tem um vértice simbólico. Tal como a seguinte secção do esquema R indica. Então, voltando ao esquema R, olhem aqui, né, a gente está. Esse esquema R está com um pequeno problema, né, de grafia, porque aqui a gente tem o falo, seria a significação fálica, que é o Φ menor, né, em minúsculo, tá? Mas, independente disso, a gente está falando que esse lugar de determinação simbólica aponta para essas duas direções, tá? Então, o I, né, que pode ser lido como ideal simbólico, como termo que na cadeia significante inscreverá o filho desde a perspectiva da demanda, de qual demanda? Da demanda do outro materno, desse outro primordial, que deve ser distinguido, ainda que articulado, ao lugar do objeto imaginário, joia, beleza, carne da minha carne, que inscreve fi e que se relaciona com a imaginarização daquilo que falta ao outro. Né? Então, repare que está fazendo uma articulação, né? A partir desse lugar de dominância, se articula tanto o Φ, né? Esse pequeno, né? Em minúsculo, quanto o lugar, né? do ideal simbólico. Então, o Φ tem, né? O Φ tem, então, tanto uma conotação positiva ao criança-filho, como tamponamento para a falta da mãe, como a inscrição dessa mesma falta no corpo. Ou seja, menos φ, o que sempre faltará na imagem especular do próprio corpo. Tudo isso se a metáfora paterna cumpriu a função de escrever, né, de fazer alterar a lei, P em A. Então, aqui o Alfredo está dizendo a respeito dessa dupla condição, né, do φ, né, tanto positiva de conotação, né, de taponamento da falta, mas como menos φ, aquilo que sempre faltará.
né, na relação da imagem especular do próprio corpo. Então, sobre esses dois lugares de localização do sujeito, então, repare, voltando a delimitar que isso se trata topologicamente de dois lugares, dois significantes, esses dois lugares da relação do sujeito, né, φ minúsculo e I, se não funciona P, o lugar I passaria a deixar de ter inscrito o não todo. Tá? Então, assim, é necessário que no ternário simbólico esteja P em A. Para fazer o que a gente vai ver, a distinção entre A e grande outro. Aquele que encarna o lugar do outro primordial e a cadeia significante, a ordem simbólica. Voltando aqui. Então, aqui. Tá, se P, né, se não funcionar P, o lugar I passaria a deixar de ter inscrito o não todo. E o φ deixaria de escrever a falta estrutural do outro. E é importante a gente sublinhar esse ponto, assim, né, que a partir disso ele não se articula, então, com a inscrição do não todo, ou seja, né, do falo, né, dessa significação, e deixaria de inscrever a falta. Mas é uma coisa importante, não é que a falta não seja estrutural, ela não está inscrita quando não funciona P, tá? Já que P faz de todo I, e o que é todo I? Todo ideal simbólico, como de toda imagem, um não todo. Tá? Nessa condição dessa dupla que foi posto, ó, tanto conotação positiva, a criança que filha aquilo que tampou na falta da mãe, é necessário entrar dessa maneira, mas ao mesmo tempo na conotação negativa, porque sempre faltará. Tá? Mas isso só é possível a partir do momento que o nome do pai opera, né? Porque foi inscrito a partir da metáfora paterna. Né? Houve a elisão, né, do desejo da mãe e entra no lugar o nome do pai. E opera assim a legalização, é legalizada a estrutura. Tá. Então falo como a imagem do pênis ereto serve para reintroduzir a vida mediante uma imaginarização necessária, devido a que a vida falta por causa da ordem simbólica. Então, reparem aqui, vamos parar aqui, para a gente falar sobre isso. Pode já. Olha, aqui a gente tem duas partes dessa frase que são muito fundamentais. Quais são? O falo como imagem do pênis. Qual é a função do falo enquanto imagem, dessa condição imaginária? Reintroduzir a vida. Daí você fala, como assim? Para quê? Reintroduzir a vida. Lembrando, né, que a gente vem falando que uma estrutura ela se dá ao menos com 4 elementos, né, a combinatória, a quaternária, sendo que o quarto, na verdade, é 3 mais 1, aonde Lacan trabalha com a metáfora, com o exemplo do jogo de bridge, onde, né, há o morto, e esse morto joga com aquilo que o outro dá, né, as cartas do outro, tá? Então ele entra como morto, mas joga como vivo. Então, vamos só para relembrar, né? Então essa imagem, né, do falo para reintroduzir a vida mediante uma imaginarização necessária, devido a que a vida falta por causa da ordem simbólica. Então, a vida falta por causa da ordem simbólica, o que está dizendo? Está falando da condição de sujeito. Por quê? Não há nenhum significante que represente o sujeito dentro de um ordenamento simbólico. É isso que é chamado a morte do significante e a forclusão do sujeito, que se dá por quê?
A ordem simbólica se estabelece a partir da estrutura significante, tá? Então, por isso, o falo, ele entra para reintroduzir a vida em uma condição simbólica que o sujeito está faracluído, né? Então, aqui a gente continua. Do imaginário à pré-maturação e do real à morte como consequência da modalidade reprodutiva da espécie. Aquilo que a gente já foi falado a respeito dessa morte, né, quando a reprodução sexuada implica a morte, né, do antecessor, diferente da assexuada, né? Mas, basicamente, é nesse ponto aqui que a gente precisa ficar mais atento, tá bem? Como é que vocês estão em relação ao item, a letra E? Vocês querem retomar algum ponto? Querem falar alguma coisa? Ou a gente passa para F? Lincei, eu não sei se eu peguei essa coisa da pré-maturação que ele coloca aí no imaginário. Então, também não consigo explicar tão bem esse ponto, né? A prematuração, o Alfredo já explicou a respeito dessa condição. O que eu consigo te falar sobre isso vai estar delimitado à prematuração, ou seja, essa imagem do corpo que por uma condição neurológica, né, é fragmentado, né, ou seja, não tem maturidade, a gente não tem maturidade, o bebê humano não tem maturidade, e então é necessário, daí é delimitado dentro do imaginário desse momento do especular, onde é necessário a imagem do outro, né, para conseguir desse corpo fragmentado fazer um corpo. É mais nesse sentido. Eu não consigo falar muito além disso. Tá bom, bem? mas já ajudou. Obrigada. Tá, de nada. Então, voltando aqui. E vamos lá. Agora a gente entra o item F, né? Como é que lê isso aqui, né? Falo, sujeito e o significante de uma falta no outro. Esse é o nome, né, para quem não está alfabetizado ainda nos termos lacanianos, é isso aqui que a gente traduz, tá? Falta, sujeito, significante de uma falta no campo do outro, né? Então, dando continuidade aqui, pessoal. Oi, diga. Desculpa interromper. Esse fala minúsculo ou maiúsculo? Esse aqui é falo, tá? Não é significação fálica, tá? Como falo. Tá. Parece tudo igual. Não, porque, reparem aqui, quando ele é minúsculo, ele vai aparecer, deixa eu ver aqui, ó, ele aparece assim, e daí já não é o falo, tá? A gente está falando do fi, da significação fálica, e o próprio Alfredo vai explicar por que no esquema R, por isso que eu falei que está errado, aparece o fi minúsculo, tá? Quem escreve, que eu peguei no Google isso aqui, era a foto melhorzinha que aparecia. Por que não pode aparecer no esquema R o falo, tá? A gente vai ver a partir de agora isso. Então vamos lá. Então, no parágrafo seguinte, a citação anterior, continuamos no texto, no escrito de uma questão preliminar, Lacan afirma que assim é que, considerando os vértices do triângulo simbólico, I como ideal do eu, M como o significante do objeto primordial, e P como a posição em A do nome do pai, ó, então a gente olha aqui, né, para a imagem, ó, M, né, I como Lacan fala nesse texto ideal do eu, mas também pode ser lido como ideal simbólico, né, já que esse aqui é o ideal simbólico do eu, e aqui a gente vai ter o ideal imaginário do eu, tá? Então, aqui a gente vai ter a mãe, ou o outro primordial, e aqui PEN-A, né, quando funciona, quando opera o nome do pai, né, na estrutura, na cadeia significante. Podemos aprender como o aprisionamento homológico da significação do sujeito. Mesmo que aqui não seja explicado, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse termo, porque vai ser muito trabalhado pelo Alfredo, tá? Então, nessa relação entre esses três simbólicos, a gente vai ter, enquanto efeito, aprender como o aprisionamento homológico
E quando ele está falando homológico, pessoal, vamos lembrar que se a gente pegar o esquema R no vértice MI maiúsculo e a gente fizer uma dobradura, a gente vai ter uma correlação homóloga entre os ternários. Ou seja, a gente vai passar esse P em A aqui para cima, como se colocasse os dois triângulos um sobre o outro. Tá? Também esse é um outro termo para a gente entender o aprisionamento homológico. Da significação do sujeito, S sob o significante do falo pode repercutir na sustentação do campo da realidade, delimitado pelo quadrilátero MI-MI. Então, essa citação basicamente está dizendo, né, a respeito desses três, quando na relação homológica entre o ternário imaginário e o simbólico, ou seja, um sobre o outro, a P em A na relação desse significante, né, o Φ e o S, vai ter um efeito sobre o quadrângulo da realidade, que é MI-MI. Tá bem? Basicamente, eu traduzi esse, né, não fica tão simples, mas basicamente é isso, tá? Então, aqui aparece o problema já mencionado, que consiste no fato de Lacan sustentar que o sujeito, S, lá em cima, está sob o significante fálico. Então, a gente tem um problema aqui, né? Enquanto em um parágrafo anterior e no mesmo esquema afirma que está identificado a imagem fálica, então, S identificada a imagem fálica, isso não é um erro, né, de impressão. No esquema I, que é uma transformação do esquema R, que é o esquema do caso Schreber, Lacan escreve com toda clareza. Falo zero, o significante fálico sub zero, ou seja, efetivamente aqui no esquema R opera o significante fálico, embora não esteja escrito. Então, por isso que tem um problema de grafia aqui, tá? Que é o fizinho, né, da significação fálica, mas está operando o significante fálico, mas não está escrito. Tá bem? Já que no esquema R, já que no esquema I, a gente vai ter dois buracos, né? Que é o significante fálico menos zero, e o P também menos zero, né? São as condições de fora-oclusão. Então, como será desenvolvido em detalhe nos próximos capítulos, pode-se afirmar que as linhas de limitação do campo da realidade do sujeito, vamos lá, esse é o campo da realidade, ele está delimitado por esse quadrilátero, tá? Ou seja, ele é fechado. Ele tem limites. Isso é muito fundamental para a gente pensar o campo do intervalo. As linhas de limitação do campo da realidade do sujeito depende da função dos três termos simbólicos. O significante do objeto primordial M, o significante do ideal I e o significante de P em A, além de um quarto termo, que corresponde ao aprisionamento homológico do sujeito sob o significante fálico. Termo este que, diferentemente, não se inscreve no esquema R. Então, está dizendo o seguinte, para que haja essa delimitação, para que o campo da realidade, né, dentro de uma estruturação intervalar, funcione como uma banda de Möbius e tenha limites, isso se dá nessa relação MPI, sendo que é necessário, né, é um efeito de aprisionamento pela condição homológica, né, quando se estabelece com o Φ e o S, e o sujeito. Tainara fez uma cara aí de... Tá entendendo? Tá indo, tá. Precisa matutar aqui na cabeça, tipo tempero. Tá bem, tá bem. Mas é muito interessante, assim, eu tava pensando, é muito interessante. Eu estou pensando em alguns casos em como
fica um pouco mais teórico, um pouco mais saindo do achismo quando entra essas coisas. Aí eu fico pensando, quando é que eu vou conseguir pensar o caso com isso tudo na cabeça, sabe? Tipo, gênio, sim. Quando Uhum. estiver falando e isso tudo vier na cabeça, ou não, de repente, ser assim é ruim também. De repente, Não, escutar o não, paciente mesmo. não acho que é ruim, não, né? Assim, quando acho que isso aí é estudo, né? Estudo até de alguma forma você assimilar isso, né? Mas ajuda bastante, né? Eu acho que o achismo não é uma coisa. Eu acho que qualquer coisa que saia do achismo é bem interessante, né? Então, existe uma íntima relação entre o sujeito e o significante fálico. Então, eles estão em relação. Não à toa que no esquema R, Lacan o coloca dessa maneira, né? Que o sujeito está abaixo, né, dessa condição fálica, da significação fálica. Tá? Tal Mas relação. só uma dúvida. Diga. Uhum. Esse Φ maiúsculo não era o falo? Por que que O, o, tá aqui? o Φ maiúsculo, aonde você está dizendo? Nesse parágrafo logo acima, no finalzinho. Depois de aprisionamento homológico do sujeito sob o significante fálico, aí Isso. vem o símbolo do Φ maiúsculo. Exato. Esse aqui é o significante fálico. E o minúsculo é o falo? Não. O Tô minúsculo confusa. se trata da significação fálica. Ah, entendi. Tá. Tá? Porque Significado de significação. Tá. isso, porque como o Alfredo disse, ó, o significante fálico não se inscreve no esquema R. Ele não está. Porque ele não Tá, pode. tá, tá. Porque ele é inomeável. Né? Ele não pode ser escrito. É o significante do mistério, que vai ser trabalhado já já. É bem Tá, interessante esse ponto. Tá? tá bom, tá bom. Obrigada. De nada. Então, é onde que eu parei? Tá, eu parei, eu sempre me perco. Tá, aqui. Tal relação se caracteriza pelo fato de que o significante do sujeito se encontra fora cluído e por advir à realidade como significação dessa falta. Né? Então, assim, né, Carolina, por exemplo, quando a gente pega a metáfora paterna, na substituição metafórica entre o desejo da mãe, que foi elidido, e entra no lugar o nome do pai, a gente vai ter como produto, né, ali, não sei se, deixa eu ver se eu vou colocar aqui para vocês verem aqui. Opa, metáfora paterna. É a imagem. Ó, a gente vai ter aqui, reparem, né? Aqui não está escrito. Vocês estão enxergando? Então, sim. Eu também. Se eu estou, vocês estão. A gente está vendo aqui ele vai ser substituído corta a corta, né? Como numa fração. A gente corta o que repete, né? De cima para baixo. Há uma substituição metafórica, onde o nome do pai vai estar no lugar, né? Do desejo da mãe. Mas o que eu quero dizer aqui é que no final disso tudo é porque tem um outro que é quando deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Então, a gente vai ter enquanto resultado, ó, nome do pai, né, o produto disso, a gente vai ter uma significação fálica, né, A sobre o falo, mas é uma significação fálica, fazendo com que, a partir disso, operando o nome do pai, sendo escrito a legalidade, toda a significação no campo intervalar, né, será fálica. Algo da falta inscrito, ou seja, toda significação é fálica, se eu traduzir, toda significação é não toda. Não dá conta. Tá bem? Então, voltando aqui. Ô, Lincei, deixa eu só aproveitar também um pouco o que a Carolina perguntou. Eu fiquei pensando que o Φ maiúsculo, ele teria como explicação, conceito, não sei se posso falar assim, a significação fálica, enquanto que o Φ minúsculo, ele nos levaria para a imagem fálica. Seria isso? Está correlacionado, na verdade. Né? Porque aqui a gente está vendo
que sim, o significante fálico está aqui operando, e apesar dele não estar escrito, ele está operando, né? De fato, quando é minúsculo, a gente está falando de uma condição imaginária, que nas letras lacanianas, em geral, tem umas exceções, mas em geral, toda letra minúscula é imaginário. Né? Então a gente está falando que sim, que o sujeito se identifica com essa imagem fálica, né? Nessa correlação entre os três, né? E que toda a partir disso, então, e daí a gente entra para a questão da teoria significante, todo sujeito a partir disso, né? Todo significante também, né? Já que o sujeito é efeito entre significantes, toda a significação vai ser fálica, não toda. Que é a própria condição do significante, no final das contas. Na verdade, é mais simples, né? Assim, obviamente, isso aqui está todo formalizado, mas é muito simples, porque a ideia é a seguinte: o significante ele não pode se representar, ele depende do outro. Né? E todo sujeito, no final das contas, é feito entre S1 e S2, pelo menos dois. Né? Então, é uma formalização simplesmente dessa ideia. E se opera isso, opera a estrutura da cadeia simbólica, o campo do outro, ele está nessa condição de falta por estrutura. A diferença é que opera ou não opera. Né? Campo da holófrase não opera, campo do intervalo opera. Em todos, S vai ser uma condição de significantes. Né? Por isso que no esquema aí, o que fica de fora é justamente o φ maiúsculo, o significante fálico. Isso. Esquema aí. Isso, E porque... não a imagem fálica, sim a significação fálica. Exatamente. Ali a gente vai ter um problema importante, já que que o Lacan está dizendo que a relação entre sujeito, significação fálica, sujeito e falo tem correspondência direta com o campo da realidade. A gente está dizendo que o campo da realidade na holófrase é estruturalmente não, tem um efeito, por não operar, ele fica modificado. Né? Tem um efeito muito grande. Aqui o Alfredo, inclusive, vai falar quais são os efeitos disso. Né? Que se dá na relação com o outro, na relação com a demanda, na relação com o desejo, já que não há extração de objeto, né? Tem consequências muito graves, né? No campo da realidade. Vamos dar continuidade aqui agora. Tá, aqui. Então, o significante do sujeito se encontra fora cluído, por advir a realidade como significação dessa falta, sendo, portanto, significação fálica. Além disso, o falo simbólico é um único significante distinto de todos os outros. E aqui reparem que vai ter já uma articulação entre, porque, não sei se vocês lembram, principalmente no capítulo 2, que é a clínica para mais aluno do pai, onde o Alfredo trabalha a significação, o significante da falta de um outro e raiz quadrada de menos 1, ele vai dizer a respeito do conjunto vazio. E vai dizer também dessa manobra matemática de raiz quadrada de menos 1, para conseguir, assim, inscrever a falta, né? O vazio. Mas ela não pode estar inscrita no próprio conjunto, porque assim faria com que não faltasse. Então agora a gente está dizendo porque tem algo muito parecido. Tanto o S de A barrado, significante de uma falta no outro, como o significante fálico, que é o falo simbólico, ele também é um significante único, mas eles vão ter características distintas, um enquanto algoritmo, outro como aquilo que vai estar colocado do lado do mistério. Né? Então, a fora-oclusão do significante do sujeito se articula assim com o significante de uma falta no conjunto dos significantes, que é S de abarrado. Tá? Então, o que Lacan propõe é que a fora-oclusão do significante do sujeito está correlacionada à função do significante fálico, que como o significante de uma falta no outro, então são dois significantes aqui, um S de abarrado, outro, né, o φ maiúsculo, possui a lógica de menos raiz quadrada de menos 1.
Eu lembro que quando eu comecei a estudar esse livro, eu tive muita dificuldade para entender isso, né? Porque é uma operação lógica isso. Esse significante é impronunciável. Como tal, apenas marca a falta. Essa função, marcar a falta. Porque o sujeito está relacionado ao significante de uma falta no outro. Por que precisa disso? Porque justamente se trata do fato de que A, o campo do outro, carece do termo que possa inscrever o sujeito. Então, a cadeia significante carece do termo que possa inscrever o sujeito. Essa falta em A maiúsculo, do termo que representa o sujeito em sua realidade, é ineliminável. O que é ineliminável? A falta, no campo do outro, de um termo que represente o sujeito. Então, não pode deixar de existir, ou seja, não é possível, é ineliminável, né? O que pode sofrer variação é se a falta é inscrita, a partir do nome do pai, metáfora paterna, se é marcada ou se essa inscrição falta. Tá? Então, essa que é a diferença. É inscrita ou não é inscrita? Já que essa condição é ineliminável, é estrutural. Assim como o significante do sujeito é inefável, então Lacan faz a pergunta sobre, a estúpida pergunta sobre a inefável, né? E como que é? A estúpida pergunta sobre inefável, eu esqueci o resto agora, sobre a existência do sujeito, que é uma pergunta. A pergunta não é estúpida, mas sim a condição, né, de querer a resposta. Ela pode parecer estúpida, já que é impossível, né, porque é uma condição estrutural. O significante fálico é inominável. Assim como o primeiro está fora cluído, qual que é o significante do sujeito, o segundo está sempre velado. O falo está sempre velado. Se o sujeito é, portanto, intervalar, o falo, o significante fálico, possui como única residência possível o intervalo entre os significantes. Então, voltando ao esquema Z e perguntando onde está o sujeito, qual que é vamos lembrar do esquema Z? O esquema Z é S passando por a linha até chegar no outro. E a pergunta é, onde está o sujeito? O sujeito está no intervalo, está entre essa combinatória quaternária. E agora o Alfredo diz a mesma coisa. Se o sujeito é, portanto, intervalar, ou seja, ele está nos intervalos, o significante fálico possui como única residência possível o intervalo entre os significantes. Então, por isso que ele não é inscrito, ele não aparece. Porque o significante fálico está também entre os intervalos. Então, para Lacan, então a gente vai concluir esse parágrafo hoje. Então, para Lacan, todos os significantes têm as mesmas propriedades, exceto um. Em relação ao conjunto de todos os significantes, existe um que é diferente de todos. Isso significa que é necessário progredir na articulação dos termos do seu ensino para poder argumentar racionalmente que o conjunto de todos os significantes não só se caracteriza por ter um lugar vazio, o conjunto dos significantes também conterá o conjunto vazio, que é o subconjunto de qualquer conjunto, mas também é preciso conceber a existência de um significante que é distinto de todos os outros. Essa diferença é o que faz Lacan dizer que o significante fálico é o único verdadeiro símbolo, um único significante que pode ser considerado um símbolo, mas um símbolo inominável. E aqui temos uma nota 14, que ele tirou do seminário, por exemplo, seminário 8. Acho que aqui vai ser interessante falar. O S de abarrado, o significante na falta do outro, é o algoritmo. Ele funciona como um algoritmo do significante fálico.
já que esse último não é apenas o significante de uma falta no outro, significante fálico, mas também escreve os mistérios, a função do símbolo fálico na cultura, o simulacro que era para os antigos, a sexualidade humana. Então, esse diabarrado, esse significante do significante fálico é uma pura escrita algorítmica do significante de uma falta no outro. Então, a gente não pode trabalhar com esse significante. Logicamente, a gente vai precisar de um outro. Como raiz quadrada de -1, a gente precisa de, que é o número imaginário dentro da matemática, a gente vai trabalhar com S de abarrado, né? Do significante da falta no outro, sem indicação necessária a nenhuma dessas questões da cultura. Então, é preciso voltar à teorização que se fez em torno de raiz quadrada de -1, para poder explicar que um significante é distinto de todos os outros, porque esse será o que funcionará como marca da falta de um significante que estará em íntima conexão com o sujeito. Se a gente utilizar, isso que é a ideia, se a gente utilizar o significante fálico para dizer sobre a falta, a gente preenche essa falta. Por isso é necessário utilizar um outro significante, que não vai ser, ele não funciona na cadeia. Ele é um significante que apenas funciona como algoritmo do significante fálico, tá? Então, por isso, a gente não pode usar o próprio vazio dentro do conjunto vazio, porque perde a lógica, né? Pessoal, o Alfredo vai continuar aqui, mais para frente, falando sobre isso, sobre essa falta e como que esses dois significantes vão se articular, tá? Que isso é uma pura operação lógica, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar. E que agora eu abro para questões, perguntas, dúvidas, enfim, comentários. Vocês querem dizer alguma coisa? Como é que foi essa parte? A gente vai dar continuidade ainda. Esse capítulo ele é bem denso, porque é muito técnico, muito conceitual, mas é muito fundamental para a gente entender o esquema R. Uma questão? Nothing? Tá bom, pessoal. Então, a gente... Peraí, só um minutinho. Então, a gente fica por aqui. Semana que vem não vai ter um encontro, porque eu vou estar em São Paulo, tá? Aí quem for de São Paulo, vou mandar lá no grupo também, mas já fica o convite, quiser sair para tomar um café, encontrar com o pessoal, eu vou ficar acho que uns 4, 5 dias, tá bem? Vou encontrar com o pessoal da Apola, também de São Paulo. E é isso, pessoal, obrigado pela participação, tá? Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem me enviar via WhatsApp, eu estou à disposição, se eu conseguir responder, eu posso, talvez, né, posso pensar junto também, ou enviar referências, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço e até daqui 15 dias. Tchau, tchau.